A Petrobras corta preços da gasolina e do diesel para atenuar o impacto. O desemprego no Brasil atinge o menor nível desde 2015. Vagas informais cresceram mais do que as com carteira assinada. Liberada a consulta sobre dinheiro esquecido nos bancos. Inclusive para herdeiros de pessoas que já morreram. A Brigada Militar Gaúcha investiga denúncias de que policiais torturaram trabalhadores que prestavam serviços para vinícolas. O ministro Alexandre de Moraes revoga a prisão de mais de 170 pessoas que participaram dos ataques de 8 de janeiro. Elas vão usar tornozeleira. O CNJ afasta o juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato do Rio. A chuva forte deixa bombeiros ilhados em São Sebastião. O Jornal Nacional está começando. O Banco Central liberou hoje uma consulta que interessa diretamente a 38 milhões de brasileiros. Eles têm dinheiro para receber de bancos e instituições financeiras. O valor total impressiona. São mais de 6 bilhões de reais à espera dos donos, pessoas físicas ou jurídicas. A maioria tem dinheiro em bancos, administradoras de consórcio e financeiras. Como fechamento de conta, cobrança indevida de tarifa, saldo positivo de cartões de crédito que são cancelados, operação de crédito cobrada em duplicidade. Isso aconteceu muito no passado, por exemplo, com crédito consignado. Então, você fazia a portabilidade de um banco para o outro, acabava pagando uma parcela 2 vezes. Qualquer dinheiro considerado esquecido dentro da instituição financeira vai estar aí disponível para o cidadão. Mais de 62% das pessoas têm até R$10, 26% entre 10 e 100. 10% entre 100 e R$1.000 e só 1,37% tem mais de R$1.000 para receber. A consulta foi aberta hoje. No site, pessoas físicas têm que informar o CPF e a data de nascimento. E as pessoas jurídicas, o CNPJ e a data de abertura da empresa. A resposta sai na hora. Mas só vai dar para saber o valor na semana que vem e só pela conta gov.br, a plataforma digital do governo federal que concentra vários tipos de serviços. Qualquer brasileiro com CPF pode ter acesso ao aplicativo. Dentro do sistema, você vai ter informação. Qual é a origem desse valor? Qual é a instituição que está com esse valor? As instituições têm até 12 dias para fazer o crédito na sua conta. Este ano dá para consultar também o CPF de falecidos. Para receber, o herdeiro ou o beneficiário vai ter que procurar a instituição financeira que guarda o dinheiro e comprovar que tem direito a ele. O Banco Central faz um alerta. Cuidado com os golpes. A consulta só deve ser feita no site valoresareceber.bcb.gov.br. É tudo de graça e você pode fazer tudo sozinho. Os bancos não vão entrar em contato com você. Sempre desconfie de e-mails e de links. A instituição financeira não faz contato com você pedindo informações ou pedindo senhas. Então é preciso ter muito cuidado. O presidente Lula anunciou hoje a reabilitação do Conceia, o conselho que vai assessorar o governo nas medidas de combate à fome. Para matar a fome, é preciso comida. E é pelas mãos de pequenos agricultores que o país quer fazer chegar o mínimo à mesa dos brasileiros. A agricultura familiar é responsável por grande parte da produção de alimentos importantes e saudáveis no Brasil. Mas perdeu força desde que políticas públicas de incentivo ao setor ficaram sem apoio e orçamento. Já cheguei ao ponto de produzir só para comer. A gente teve que alternar, inclusive, o trabalho rural com alguma saída para o trabalho urbano, para poder sustentar a família, né? Zé Teixeira é um dos agricultores de um assentamento na Baixada Fluminense que foram perdendo espaço e renda nos últimos anos. Ele diz que a situação se agravou em 2019, depois que o governo Bolsonaro determinou o fim do Conceia, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O Conceia garante a participação popular na formulação de políticas públicas. Envolve 24 ministérios e é composto principalmente por representantes da sociedade, que não recebem salários. Segundo a ONU, o Conselho foi fundamental, por exemplo,
para tirar o Brasil do mapa da fome em 2014. Hoje, numa cerimônia em Brasília, o presidente Lula anunciou a recriação do Conceia, que está vinculado à presidência da República. E vai ter como principal missão enfrentar a fome, que atinge 33 milhões de brasileiros, pela pesquisa mais recente. Essas pessoas que participam do Conceia são pessoas determinadas a encontrar uma solução para que a gente possa minimizar e, por que não dizer, terminar de uma vez por todas com a fome no nosso país. A volta do Conceia devolve aos movimentos sociais e às organizações da sociedade civil o direito de participar dos debates e de sugerir soluções para acabar com a fome no país. É com essa participação que se garante a implementação, o acompanhamento, o controle e o financiamento de políticas públicas que vão botar comida no prato dos brasileiros. A presidente do Conceia, Elisabetta Recini, diz que vai defender programas de transferência de renda, a valorização do salário mínimo acima da inflação e a garantia da compra dos produtos dos pequenos agricultores, inclusive para a merenda escolar. A gente precisa financiar a produção, a gente precisa disponibilizar assistência técnica para que essa produção seja uma produção sustentável. A produção de alimentos não pode ser a custo de devastação ambiental, de emissão de gases de efeito estufa, de pobreza. Então, é olhar a agricultura familiar não como uma política assistencial ou social, mas como uma vertente de desenvolvimento e sustentabilidade para o país. Nós estamos prontos para colaborar, não só no debate para a política pública, para a gente poder apresentar proposta, mas também como está na ponta, né? Está no trator, está na enxada, se for o caso, produzindo. A taxa de desemprego no Brasil, no ano passado, fechou em 9,3%, o menor índice desde 2015. As vagas que mais surgiram foram sem carteira assinada. 1 ano e 3 meses de sufoco. Esse foi o tempo que o Márcio ficou sem emprego. As contas que chegam, então isso aí foi bem complicado, foi um período bem ruim, porque realmente estava colocando currículos em muitos lugares e não estava aparecendo. Agora ele conseguiu uma vaga para trabalhar como porteiro em uma escola da Zona Oeste do Rio. E já pensa em retomar um sonho que tinha sido interrompido. Eu estava fazendo a faculdade de Educação Física, já estava no 5º para 6º período, e aí eu tive que interromper, porque estava sem trabalhar. Agora, um futuro mais próximo, eu vou conseguir realizar esse sonho, de voltar à faculdade e terminar. Na mesma escola, a Jurema também conseguiu uma oportunidade, como auxiliar de serviços gerais, depois de ficar 1 ano desempregada. Eu gostei mesmo quando me chamaram, assim, no momento eu nem acreditei, falei, meu Deus, voltei com todo o gás, né? Segundo o IBGE, o mercado de trabalho segue uma tendência de recuperação depois do impacto da pandemia. A taxa anual de desemprego saiu de 13,2% em 2021 para 9,3% em 2022, a menor taxa desde 2015. E no último trimestre de 2022 foi ainda menor. A população ocupada chegou a 98 milhões de pessoas no ano passado, um recorde desde o início da série histórica em 2012. Mas apesar do emprego formal ter aumentado, o que mais cresceu foram as vagas sem carteira assinada, que também atingiram o maior nível em 11 anos. E o mercado de trabalho no país tem ainda outros desafios. Além dos cerca de 10 milhões de brasileiros que continuam sem emprego, a renda média dos trabalhadores caiu 1% no ano passado, na comparação com 2021. O ano de 2022 ele foi muito positivo em termos de ocupação, mas em termos de renda, né, geralmente quem tem um emprego informal acaba recebendo menos, né? É um emprego mais instável, mais volátil, a renda é mais volátil, mas primeiro as pessoas precisam se ocupar e aí aos poucos o mercado de trabalho vai se normalizando. O caminho encontrado por muitos brasileiros tem sido trabalhar por conta própria. Hoje eles já somam 25 milhões e meio de pessoas, um número recorde. Depois de perder um emprego de mais de 20 anos numa multinacional, a Andréia transformou o hobby de fazer terrários em um negócio.
Quando tive que fazer essa transição de carreira de uma maneira forçada, eu não pensei duas vezes. Eu abracei o mundo dos terrários, do paisagismo e estou aqui. Você ter ali uma estrutura toda de uma empresa e de repente você se vê sozinha é bem difícil. A gente tem aquele medo sim, mas a gente vai com medo mesmo. O Ministério da Fazenda detalhou hoje como vai ser a volta da cobrança de impostos federais sobre os combustíveis. E a Petrobras reduziu o preço da gasolina e do diesel para as distribuidoras. Os novos preços passam a valer a partir de amanhã. O preço médio de venda do litro de gasolina para as distribuidoras vai cair 13 centavos, passando de R$ 3,31 para R$ 3,18. No caso do diesel, a diferença vai ser de 8 centavos, caindo de R$ 4,10 para R$ 4,02 por litro. Em nota, a Petrobras afirmou que essas reduções têm como principal balizador a busca pelo equilíbrio dos preços da Petrobras aos mercados nacional e internacional. Segundo o levantamento da Associação dos Importadores de Combustíveis, a gasolina, por exemplo, estava com preço 7% acima do que é cobrado no exterior. O anúncio da Petrobras ocorreu um dia depois de uma reunião da diretoria da empresa com o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo. Depois do encontro, a Petrobras informou o governo da redução dos preços. Isso permitiu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidir sobre a retomada da cobrança de tributos federais sobre os combustíveis, que hoje estão zerados. A desoneração dos combustíveis começou em março de 2022 e deveria durar só até o fim daquele ano. À época, a medida do presidente Jair Bolsonaro foi vista como eleitoreira por economistas e analistas políticos. Em janeiro deste ano, o presidente Lula prorrogou até dezembro a desoneração sobre o diesel e gás de cozinha. Mas no caso da gasolina, do etanol, gás natural veicular e querosene de aviação, essa desoneração está prevista para valer só até hoje. E era sobre a tributação desses combustíveis que havia um impasse. Foram muitas as reuniões para tentar conciliar o embate entre a equipe econômica, que contava com a retomada da cobrança dos impostos para equilibrar as contas públicas, e a ala política, que era contra a volta da tributação. Hoje, ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o ministro Fernando Haddad anunciou uma solução alternativa, uma reoneração por etapas. No caso da gasolina, os tributos federais vão subir de 0 para 47 centavos por litro. Depois de 4 meses, voltam ao patamar anterior, de 69 centavos por litro. O etanol vai ser reonerado em 2 centavos por litro. Depois de 4 meses, volta a ser tributado em 24 centavos por litro. Os impostos federais sobre gás natural veicular e querosene de aviação vão continuar zerados por 4 meses. Depois voltam ao patamar anterior. Para compensar a perda de arrecadação nesse período de 6 bilhões de reais, o governo federal vai tributar a exportação de petróleo cru. A alíquota será de 9,2% e também vai valer por 4 meses. O governo não tem um cálculo do impacto da reoneração no preço que será cobrado do consumidor na ponta. Fernando Haddad disse que as medidas aliam responsabilidade social e fiscal. Você atender a população como nós estamos atendendo não é incompatível com responsabilidade fiscal. E todos os compromissos de campanha estão mantidos, reafirmados e serão buscados. Então, tanto do ponto de vista fiscal, econômico, quanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista ambiental, essa medida vai ao encontro, né, do desejo da área econômica de criar um ambiente favorável aos negócios no Brasil e ao crescimento com sustentabilidade ambiental. As mudanças vão ser feitas por medida provisória que deve ser publicada amanhã e entra em vigor imediatamente. O Congresso tem 120 dias para analisar a MP. Na coletiva à imprensa, o ministro Haddad afirmou que a reoneração gradual dos combustíveis pode contribuir para a queda da inflação e, consequentemente, para a redução da taxa de juros, que é definida pelo Banco Central. Lembro que essas medidas estão sendo tomadas, inclusive, porque na ata do próprio Banco Central está dito que isso é condição para o início da redução das taxas de juros no Brasil. E as taxas de juros no Brasil estão produzindo muitos malefícios para a nossa economia. Em entrevista ao programa Roda Viva,
também o presidente Roberto Campos Neto reforçou que essas medidas podem sugerir que são impopulares, que são equivocadas, mas não, da perspectiva do Banco Central, isso antecipa o calendário de queda de taxa de juros. E isso abre espaço, um espaço absolutamente necessário para a gente começar a reduzir taxa de juros, sem o que nós vamos prejudicar emprego, nós vamos prejudicar crescimento, nós vamos prejudicar reajustes salariais, nós vamos prejudicar tudo o que a gente quer promover. O novo presidente do IBAMA tomou posse hoje em Brasília. Rodrigo Agostinho já presidiu a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados e a Frente Parlamentar Ambientalista. Ele disse que a estrutura do Instituto é muito menor do que é necessária e que será preciso se desdobrar para conter o desmatamento e os incêndios florestais. Agostinho anunciou a contratação de 2.000 brigadistas. O desmatamento foi um dos assuntos tratados por autoridades do Brasil e dos Estados Unidos hoje em Brasília. O enviado especial da Casa Branca, John Kerry, passou a manhã no Congresso. Com um grupo de parlamentares, tratou sobre o combate ao garimpo ilegal na Amazônia e a crise dos Yanomami. Kerry também se encontrou com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. E esteve com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, para falar de projetos ambientais, como a regulação do mercado de créditos de carbono. Kerry encerrou a rodada de reuniões no Ministério do Meio Ambiente. Lado a lado, a ministra Marina Silva e John Kerry fizeram uma declaração conjunta sobre as metas dos dois países para conter a mudança climática e avançar na transição para a energia limpa. O americano reiterou o compromisso de contribuir para o Fundo Amazônia, sem especificar um valor. Ele se limitou a responder que existem 2 projetos sobre meio ambiente em tramitação dos Estados Unidos. Um de 4,5 bilhões de dólares no Senado e outro de 9 bilhões na Câmara. Dinheiro para financiar projetos em todo o mundo, não só no Brasil. Kerry afirmou que o governo americano sabe que vai travar uma luta no Congresso para fazer as coisas acontecerem. Marina Silva reiterou que nas reuniões entre os 2 governos não se falou sobre o valor da ajuda para o Fundo Amazônia, mas disse que os Estados Unidos estão comprometidos em colaborar. Ele não falou em valores. Isso, obviamente, que quem vai falar é o Congresso americano. Mas, obviamente, que tem uma sinalização de que vai colaborar, e isso não é apenas uma sinalização, é uma decisão, que é o mais importante. Porque quando o presidente Biden falou que vai colaborar, ele vai colaborar. E, obviamente, que se tratando de um país, não é, com a importância econômica, estratégica que tem os Estados Unidos, não é? A colaboração não é só de natureza financeira, ela é muito importante, mas ela é também de natureza política. A queda de uma barreira deixou um grupo de bombeiros e socorristas isolado hoje no litoral norte de São Paulo. Hoje à tarde voltou a chover forte na costa sul de São Sebastião. Na Barra do Saí, ruas ficaram alagadas. Algumas famílias entraram em casas condenadas na tentativa de recuperar alguma coisa que ficou para trás. A gente está grato que estamos vivos aí. Tem muita gente com ele, a gente está vivo, graças a Deus. A rodovia Rio Santos chegou a ser interditada depois de deslizamentos. Com a queda de barreiras, 38 pessoas de uma equipe de buscas ficaram isoladas e precisaram ser resgatadas de helicóptero. Marcando os primeiros. O grupo tentava encontrar Eliseu Alves Pedro, visto pela última vez antes da tempestade. Até agora, os bombeiros confirmaram 65 mortes. Mais de 2.000 pessoas tiveram que deixar suas casas. As doações estão sendo fundamentais para o atendimento às famílias que perderam tudo. Quase 800 toneladas de alimentos, roupas e material de higiene chegaram a São Sebastião. Segundo a prefeitura, 1/3 das doações já foi distribuído. Vamos ver como é que fica o tempo com a virada do mês. Boa noite, Eliana. Boa noite, Ana Paula, Bonner
e também para você. No litoral de São Paulo tem previsão de chuva todo dia e na primeira semana de março pode chover 80 milímetros, acumulado bem menor do que o dos últimos dias, mas como o solo está encharcado, qualquer chuva preocupa. Amanhã, uma alta pressão no oceano joga umidade para o continente e uma baixa pressão no Paraguai completa o eixo onde vão ficar as instabilidades. Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. No oeste catarinense, onde fica Chapecó, deve chover mais do que em outras regiões do estado. Curitiba, São Paulo e Campo Grande também têm risco de temporal. Fortes pancadas de chuva podem atingir ainda o sul de Mato Grosso e o trecho de Manaus a Boa Vista. Vitória é a única capital com previsão de tempo firme. O sol predomina também na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais, do norte do estado do Rio, a região dos Lagos, no litoral do Rio Grande do Sul e do sul do Rio Grande do Norte ao interior da Bahia. Porto Seguro, Salvador e São Luís podem ter alguma chuva forte e faz calor. Aliás, o último mês do verão começa mais quente do que o normal em Cuiabá, em Vitória e no Rio de Janeiro. Em Cuiabá, 35 graus e a média 33. Em Vitória, 34 graus, 3 acima do normal. E no Rio, 5 graus de diferença entre o previsto para amanhã e a média do mês. E março começa também com tendência de chuva abaixo da média nas áreas em laranja, que pegam grande parte da região norte, da região sul e o sul de Mato Grosso do Sul, enquanto tem possibilidade de chover acima do normal nessa enorme área verde, que inclui o Nordeste e o Sudeste. E foram chuvas mais frequentes que fizeram o Cantareira ter a maior recuperação mensal em 12 anos. Fevereiro começou com 52% e terminou com 69% da capacidade. O último crescimento tão forte foi em janeiro de 2011. O Cantareira é o sistema de abastecimento de água mais importante da Grande São Paulo. Furnas e Sobradinho são 2 dos mais importantes reservatórios de energia do país e também encheram muito. Sobradinho está com 87%, o melhor resultado para fevereiro em 11 anos. E Furnas está perto de 100%, o que não acontecia há 14 anos, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Até amanhã, Ana Paula Bonner. Tchau, até amanhã, Eliana. A Corregedoria da Brigada Militar do Rio Grande do Sul está investigando se policiais militares teriam coagido e torturado trabalhadores que eram tratados como escravos. As vítimas trabalhavam para uma empresa contratada por vinícolas de Bento Gonçalves. O combate ao trabalho escravo foi o tema principal desta reunião de emergência. O governador Eduardo Leite, do PSDB, anunciou a criação de uma força-tarefa para adotar ações imediatas. Nós vamos tomar todas as ações para dar a devida responsabilização a quem tenha cometido e garantir, a partir de fiscalização e de orientação também, a produtores de diversos setores, que situações como essa não se repitam, né? Porque a simples ocorrência de uma terceirização aqui não significa que a responsabilidade não está com quem está contratando. 207 pessoas que trabalhavam na colheita da uva em Bento Gonçalves foram resgatadas de um alojamento na quarta-feira passada. O grupo fugiu do local e denunciou que era submetido a um sistema análogo à escravidão. Em depoimentos, trabalhadores relataram que nos alojamentos sofriam ameaças ou algum tipo de violência praticada por pessoas que se diziam policiais. A maioria dos trabalhadores foi trazida da Bahia e era contratada pela Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde Limitada, empresa que terceirizava a mão de obra para produtores rurais e 3 vinícolas, Aurora, Salton e Cooperativa Garibaldi. Este trabalhador está entre os 194 que voltaram ontem para a Bahia, depois de 2 meses. Ele relatou humilhações e violência contra o grupo. Deram murro nos meninos, spray de pimenta, tentaram contra a vida dos meninos. Se os meninos fugissem para chamar a Polícia Federal, talvez não estava vivo para contar a história.
Esse outro homem também fala sobre agressões e condições de trabalho. O escocês, que é policial de lá, ele me agrediu os meninos lá na comida azeira. 4 horas da manhã já acordava para parreirar, tirar uva. Era roupa molhada que ele dava. A polícia não informou quem seria o escocês. O empresário Pedro Augusto Oliveira de Santana, responsável por